Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza vai acontecer no dia 1º de dezembro. Portanto, daqui a menos de um mês, uma quinta-feira. A eleição acontece em dezembro, em razão de os vereadores estarem na metade do mandato. A mesma coisa acontece com a Assembleia Legislativa, quando os deputados estaduais estão na metade do mandato. A eleição da mesa acontece também em dezembro. No início da legislatura, a eleição dos novos dirigentes do Legislativo Municipal de Fortaleza acontece no dia 1º de janeiro, quando da posse dos novos vereadores e pouco antes da posse do prefeito, que acontece no mesmo dia. Até a próxima semana, o PDT, que tem a maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza, vai decidir consensualmente quem será o seu candidato a presidente, para que este possa iniciar a negociação com as demais bancadas representadas na casa para escolherem o restante dos integrantes da mesa diretora, vice-presidentes, secretários e outros. Hoje, o nome com o maior apoio dentro do PDT para ser o próximo presidente da casa, substituiu o atual presidente Antônio Henrique, é o líder do prefeito, vereador Gardel Rolim. A bancada do PDT, antes de acordar sobre o nome que será o candidato a presidente, terá um encontro com o prefeito José Sarto. Enquanto isso, na Assembleia, mesmo bem antes da posse dos novos deputados eleitos agora no dia 2 de outubro passado, que acontecerá essa posse no primeiro dia útil de fevereiro, os entendimentos para a escolha do novo presidente do Legislativo Estadual acontecem reservadamente, mas muito intenso. O governador eleito Elmano de Freitas será empossado no dia 1º de janeiro pelo presidente atual da Assembleia, deputado Evandro Leitão. Aliás, tramita na Assembleia Legislativa, como já registrado aqui pelo blog do Edson Silva, uma proposta de emenda constitucional adiando a posse do governador, não a do Elmano. Esta acontecerá no dia 1º de janeiro, mas a de quem vier a sucedê-lo para o dia 6 de janeiro, adequando a Carta Estadual à Constituição Federal. A propósito, sempre se falou da inconveniência da posse no dia 1º de janeiro, exatamente pelas comemorações da passagem do ano, e sempre haver interesse do governador eleito de participar da posse do presidente da República, que ainda acontece no dia 1º de janeiro. Ato publicado no Diário Oficial do Estado, do último dia 31, oficializa a viagem da governadora Isolda Sela ao Catar e ao Cairo no próximo dia 6, para uma temporada de aproximadamente uma semana. Como o ato
não tratou das passagens da governadora e dos 2 assessores que a acompanharão nessa viagem, ficou evidente que ela viajará em voo particular, o que é contestado por assessores estaduais. A propósito, o estado do Ceará, repetindo o que já dissemos em outra oportunidade, tem à sua disposição diuturnamente, ou seja, dia e noite, um avião com capacidade de qualquer voo nacional e internacional, conforme contrato com a empresa Executivo Air Taxi do estado do Paraná. O contrato foi iniciado em 2019 e o último aditivo, já deste ano, tem o número 148. O presidente Jair Bolsonaro é responsabilizado por adversários pela paralisação de caminhoneiros em vários pontos do Brasil. Ele já fez 2 pronunciamentos tratando do assunto, mas não foi enfático ao ponto de deixar explicitado que é contra as manifestações. A primeira fala, muito rápida, aconteceu antes de ontem à tarde, quando ele agradeceu secamente a votação que recebeu no segundo turno da disputa presidencial. Vamos ouvi-lo. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bom, a segunda fala do presidente Bolsonaro aconteceu ontem à noite, muito pouco diferente da primeira. Vamos ouvi-lo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes.
Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Aliás, ontem, alguns bolsonaristas fizeram manifestações em vários estados do país em frente a quartéis do Exército, defendendo inclusive a ditadura. Uma insensatez inominável que os comandantes dessas corporações ou da corporação em todos os estados deveriam ter feito um trabalho de dispersão e não aceitarem movimentos desta espécie em frente a próprios das Forças Armadas. Começa hoje em Brasília as primeiras conversas sobre a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, a acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, conversa com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enquanto o senador eleito, Wellington Dias, ex-governador do Piauí, encontra-se com o relator do Orçamento da União para 2023, senador Marcelo Castro, que também é do Piauí, mas do MDB, o Wellington Dias é do PT, sobre a necessidade de serem feitas algumas mudanças no orçamento para atender a projetos do governo Lula no próximo ano. O anúncio de que Alckmin será o coordenador da equipe de transição foi feito pela deputada federal Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, em nome do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-la. Quem vai coordenar vai ser o Geraldo Alckmin. Já vou avisar ao ministro Ciro, tinha conversado com ele ontem, o ministro Ciro Nogueira, disse que hoje nós já iríamos fazer a indicação e estamos começando a relacionar as demais pessoas que vão estar na coordenação, né? Eu e a Luísa Mercader integraremos também para ajudar o governador, mas tem outras pessoas e vamos também designar pessoas por áreas. Então vamos conversar com as pessoas e queremos começar isso lá na próxima quinta-feira. Então a nossa proposta é ir para Brasília já, ter uma reunião presencial com quem for a parte do governo que vai fazer essa transição, para que a gente já possa colocar em operação a equipe de transição. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão, de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada, né? Os partidos que estiveram na coligação, tivemos a disputa eleitoral, vão participar também do processo de transição. Importante também deixar bem claro para vocês que quem participará, né, quem participa dessa comissão de transição, não quer dizer que vai ser ministro, tá? Ministra, tem que deixar isso claro, senão as pessoas já acham que vão participar ou ficam especulando. Não há decisão sobre o ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão, portanto deixar isso claro. O noticiário nacional dá conta de que Lula, presidente eleito, quando deixar a Bahia, onde repousa, iniciará suas conversações políticas em Brasília para ampliar sua base de sustentação política no Congresso Nacional.
Inicialmente, ele conversará com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e depois com o presidente do Senado e Congresso Nacional. O registro dessa movimentação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é destaque no jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pretende atrair o PSD, o MDB e o União Brasil na tentativa de ampliar a base de apoio no Congresso Nacional. A estratégia da cúpula petista é iniciar de imediato conversas com líderes desses partidos, além de outros parlamentares do Centrão que enviaram sinais de diálogo com o petista antes de mesmo o presidente e o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, impede dar o aval para a Casa Civil iniciar a transição de governo. Os 10 partidos que compõem a coligação de Lula elegeram 122 deputados e 12 senadores. Com o apoio do PSD, MDB e União Brasil, a base do presidente eleito na Câmara subiria para 265 deputados e 43 cadeiras no Senado Federal, o que garantiria a aprovação de projetos que exigem maioria simples, como é o caso da proposta para aumentar o salário mínimo, para mudanças na Constituição que exigem 3/5 dos votos em cada casa, seria preciso angariar mais apoios. Interlocutores que estiveram com Lula no segundo turno relatam que ele vai usar o discurso de pacificação do Brasil para tentar atrair parlamentares. Na negociação está colocada a manutenção do poder do Congresso sobre verbas do orçamento secreto ou de parte delas. Esta seria a ponte com um bloco de siglas consideradas mais fisiológicas, hoje alinhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, não será difícil de o presidente Lula conseguir esse apoio legislativo. Aliás, o Congresso, como as demais casas legislativas, tem como função principal ajudar na governança. O Poder Legislativo não é para ser adversário do Poder Executivo. Ao contrário, eles devem trabalhar conjuntamente. É evidente que a Câmara pode e deve também frear algumas ações do Poder Executivo, sobretudo aquelas eminentemente políticas de interesse mais do partido do que propriamente da sociedade como um todo. A Assembleia Legislativa está fazendo sua sessão ordinária normal nesta quinta-feira, com uma pauta sem matérias que mereçam maior destaque. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog ontem, temos, como já mencionado no nosso programa, que Isolda vai ao Catar e ao Egito em voo particular. Cid Gomes fez a famosa viagem da sogra, relembrando que em 2018 o então governador fez uma viagem internacional, denominada à época de viagem da sogra, pois ele levou na comitiva oficial a sua sogra, motivo das críticas na Assembleia Legislativa, pois a viagem custou ao erário, só de frete da aeronave, a importância de R$ 388 mil, quando ele poderia ter levado a mesma comitiva em voo comercial de primeira classe por um custo bem menor. Também temos em principal manchete que senadores criticam a fala de Bolsonaro após a eleição.
Nas redes sociais, parlamentares apontaram que Bolsonaro não reconheceu formalmente o resultado das eleições e também criticaram a postura do presidente sobre as manifestações de caminhoneiros que fecham as estradas em todo o país. Temos também que 188 procuradores da República pressionam Aras para investigar o presidente. É inadmissível que qualquer autoridade, diante de uma escalada que quer suplantar a legitimidade do voto popular pela força e pela desordem, assista impassivelmente a esse cenário sem qualquer consequência, diz o trecho de documento. O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai julgar 15 ações de abuso de poder nas eleições presidenciais. A Corte tem ao menos 15 ações em trâmite. Elas servem para apurar o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou político, ainda o uso indevido dos meios de comunicação social em benefício de um candidato ou de um partido político. Agora com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre o novo governo. Lula busca o PSD, União Brasil e também o MDB para ampliar a futura base no Congresso Nacional. O presidente eleito e a cúpula do Partido dos Trabalhadores investem na articulação com líderes dos partidos para elevar o número de parlamentares aliados e alcançar a maioria na Câmara Federal e também no Senado Federal. Também temos em principal manchete agora do Globo que o PT quer licença para gastar 200 bilhões de reais no ano que vem com auxílio mínimo, programas essenciais e também obras. O valor corresponde ao dobro do previsto pelo relator da proposta orçamentária. Sobre os atos antidemocráticos, interdições nas estradas caem de 86 para 73 em 3 horas e 19 estados não têm ocorrências. Sobre o orçamento secreto, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara Federal, diz que o novo governo pode negociar as emendas de relator. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira iniciam articulações na busca pela reeleição presidentes da Câmara e do Senado Federal. Sobre a transição do governo, Geraldo Alckmin terá reuniões no Congresso e também no Planalto. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, a principal manchete que temos de hoje é que o Centrão e aliados de Lula aceitam negociar mudanças nas emendas de relator. Durante a campanha, o presidente eleito defendeu o fim do mecanismo, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E também temos que Eduardo Leite, governador eleito do Rio Grande do Sul, critica a gestão Bolsonaro e diz que o Brasil precisa curar suas cicatrizes. Bom, no momento, o presidente eleito Lula tem dois problemas a resolver. O primeiro é o do orçamento da União. Isso eu acho que ele resolverá com uma certa facilidade, embora hoje tenhamos essa figura dessas mensagens, ou melhor, dessas emendas do relator, que se fala em secreta, e isso pode ser um complicador. Mas em 2002, como nós já registramos aqui mais de uma oportunidade, o relator do orçamento era o cearense, senador à época, Sérgio Machado, e atendeu a tudo que o governo nascente de Lula queria. E também por isso foi contemplado com a presidência da Transpetro, onde passou quase 10 anos no comando daquela grande estatal. A outra questão é do apoio político. Isto eu acho que o presidente Lula conseguirá mais facilmente a habilidade política dele e a vontade de uma boa parte dos deputados e senadores de estarem perto do governo, ser muito grande. Isso facilita enormemente as negociações. Pelo noticiário que temos até aqui, nós estamos notando que o presidente Lula escolheu 2 nordestinos para tratar das questões iniciais do seu governo. Primeiro, o ex-governador do Piauí, senador eleito, Wellington Dias,
e segundo, o representante da Bahia, o senador Jacques Wagner, uma figura conhecida nacionalmente, com amplos espaços no Congresso Nacional. Um cearense pode ser apontado como da equipe do presidente eleito Lula, mas isso com menor visibilidade. No caso, o deputado federal José Guimarães. Os políticos, sobretudo os que conseguiram sucesso eleitoral no mês de outubro, agora têm que prestar contas, e já prestaram contas à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral está examinando essas contas nos seus mínimos detalhes. Ontem, alguém ligado a esse setor na Justiça Eleitoral já dava conta de que a própria Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal já haviam detectado gastos superiores a 500 milhões de reais que não foram contabilizados. A expectativa desse pessoal é de que mais de 1 bilhão de reais tenham sido gastos na campanha em nome do tal Caixa 2, que não aparece na contabilidade oficial. É bom essas pessoas irem se precavendo, porque parece que a Justiça Eleitoral também, nessa particularidade, vai ser muito rigorosa. E os eleitos, já na diplomação, estarão dependendo da aprovação de suas contas de campanha pela Justiça Eleitoral. Já também no campo político, uma das facilidades para o presidente Lula em conseguir apoio é a disputa do senador Rodrigo Pacheco pela reeleição para mais um mandato como presidente do Senado da República, e do próprio Arthur Lira, cuja reeleição seria muito tranquila no caso de uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, que não aconteceu. Agora ela fica bem mais difícil, mas a habilidade dele e a liderança que tem no Centrão pode facilitar em muito os entendimentos com o presidente eleito Lula, que não há de querer iniciar o seu governo sendo derrotado na eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Portanto, esse diálogo político que o presidente eleito começa já a partir da próxima segunda-feira, porque a informação que se tem é que ele ficará na Bahia até o final desta semana, em repouso. A partir de segunda-feira, então, os entendimentos já marcharão no sentido da consolidação da sua base política no Congresso Nacional. Se o primeiro ano pode ter alguma dificuldade, nos anos seguintes, sem dúvida, as dificuldades serão bem menores em nome da tal governabilidade. Com estas observações, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje, prometendo estar de volta com a proteção de Deus amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!